Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de resistência dos materiais do livro do Hibbeler, capítulo 1, exercício número 25. Vamos ao enunciado. Determine as cargas internas resultantes que agem na seção transversal que passa pelo ponto B do poste de sinalização. O poste está fixado ao solo e uma pressão uniforme de 50 N por metro quadrado age perpendicularmente à parede frontal da placa de sinalização. Bom, o objetivo aí do exercício é determinar as cargas internas resultantes, aí numa seção B, nesse ponto B aqui, nessa seção. Então a gente pode verificar que vai ter que fazer um corte para dividir aí a peça e verificarmos o que acontece ali na seção. E aí a gente tem que analisar, e perceber que a peça está aqui engastada. Então a gente tem duas condições: ou a gente pega essa parte de baixo da peça para avaliar a seção, ou a gente pega a parte de cima. Se a gente pegar a parte de baixo, precisaremos aqui das reações de apoio do engaste. Tá? Pegando a parte de cima, a gente vai pegar só aqui, achar as resultantes das forças que estão atuando. Tá? Então, para não precisar calcular as reações de apoio, a gente vai ficar com essa parte aqui de cima para encontrar o que acontece aqui nessa seção, tá? Que vai ser uma seção aí de área circular. Então, para facilitar aí o entendimento, vou fazer aqui o esboço aí, o nosso diagrama de corpo livre dessa seção aí. Então, fazendo a representação aqui, tá? Marcando ali a medida da placa, tá? Marcar aqui. Aí a gente tem uma altura de 3. Deixa eu pegar aqui paralelo, tá? Para desenhar a nossa placa, as medidas são extremamente importantes, tá? Ali está o eixo, aí no meio está o eixo Z, que eu desenhei. Agora eu vou desenhar aqui o poste. Aqui vem o poste que vai ter essa seção aqui embaixo, que é o que a gente vai avaliar. Aqui em cima é a parte que fecha, tá? Avaliando aqui a placa, A placa fica aqui. A gente vai ter aí, devido à pressão que está perpendicular, a gente vai ter uma força resultante que vai estar no centroide da placa. Então a gente tem aqui, representa aí onde está o centroide, essa força aí perpendicular, ou seja, na direção do eixo X, pegar aqui paralelo para fazer a representação, geraria aí essa força F. Agora aqui, extremamente importante as medidas, tá? Não podemos aí errar nas medidas. Temos que visualizá-las bem, tá? Bom, o que me interessa é essa medidinha aqui, essa medida, tá? Essa medida aqui é os 2 metros, aqui é 3, 2, metade da placa é em 2,5, então aqui vale mais meio, Aqui é onde está o eixo Z, aí aqui embaixo na seção eu vou colocar o eixo Y e paralelo a seção aqui o eixo X, tá? Então temos aí o diagrama de corpo livre, só temos uma força sendo aplicada. A gente pode achar essa força aí, a intensidade dela vai ser a pressão vezes a área da placa. A pressão é de 50 N por metro quadrado. A área da placa vai ser a altura, que é de 3 metros.
vezes aí a base, que é de 2 mais 3, ou seja, 5 metros. Aí metro com metro vai cortar com metro quadrado. Aí a gente vai ter 250 vezes 3, 750 newton. É a intensidade aí da força. Bom, então fizemos o corte na seção. Representamos os eixos aqui, todos positivos ali na seção. Agora a gente vai falar aí de todas as cargas internas que aparecem aí nessa seção. Quais são as forças internas que a gente vai colocar? Vamos começar pela força normal. Então a área da seção é essa, ou seja, a força normal é perpendicular à área, ou seja, vai estar na direção de Z. Vamos colocar a força normal com a nomenclatura positiva, ou seja, ela sai da seção, seria uma força aí, tá? De tração. Então essa normal, ela está na direção de Z, tá? Bom, em X e Y vão aparecer reações. O eixo X ele está paralelo à área, então vai aparecer uma força cortante em X, que eu vou chamar de força cortante em X. O Y também está paralelo à área aqui, ó. Então a gente vai colocar uma reação aqui em Y, que vai ser a cortante de Y. Então são as três componentes aí, né? X, Y e Z que aparecem ali. Então paralelo às áreas vão aí as cortantes e perpendicular à área vai a normal. Agora vem os momentos, né? Bom, na direção da normal, tá? A gente vai colocar o momento aí, né? Na verdade não vira momento, vira torque, né? Que vai estar perpendicular aí à seção. Então, rotacionando positivamente, o torque é para cima, ou seja, gira no sentido aí anti-horário em relação ao eixo Z, e seria o torque de Z. Onde aparecem as cortantes é onde vai aparecer os momentos fletores, tá? Aqui, girando nesse sentido, é o positivo de X. Então aqui eu vou colocar o momento, né? Vai girar para lá. Então eu coloco aqui, ó. Esse é onde está o sentido do momento, que vai ser o momento MX. Em Y, gira nesse sentido, tá? Tem um momento aí, tá? Que vai ser o MY. Então, as forças internas sempre vão aparecer aí 6, né, componentes, que é uma força normal, duas forças cortantes. Na direção da força normal aparece, na mesma direção, o torque. Nas direções das forças cortantes vão aparecer os momentos fletores, tá? Coloquei aí todas as condições como saindo positivo. Agora a gente tem aí a peça está em equilíbrio, né? Então, em relação às outras forças, a gente pode achar aí as forças internas aplicando aí as condições de equilíbrio para todas as direções. Então a gente pode começar aí com um somatório de forças em X tem que ser igual a zero, tá? Então aqui está a referência, né? Os eixos positivos. A gente tem a cortante aqui em X, que é o Vx, né? Olhando para o restante da peça, aqui ó, essa força está perpendicular ali à placa, ou seja, a placa está em Z, em Y, essa força está em X, no sentido negativo. Então, menos o F, que a gente achou que é 750, menos 750, isso tem que ser igual a zero. Então, a força cortante em X tem que ser 750, aí, que vai ser na unidade de Newton. Aí a gente aplica somatório de forças em Y, tem que ser igual a zero. Força em Y, a gente tem a força cortante, VY. Aqui não tem mais nenhuma força aí, então a gente tem que VY é zero, ou seja, a força cortante em Y é zero. Aí a gente aplica equilíbrio em Z, somatório de forças em Z é igual a zero, né? Aí a gente tem o que? Só a normal aqui, que é menos NZ, não tem mais nenhuma força, desprezando aí o peso da placa, desprezando o peso aí do poste aqui, tá? Então a gente tem aí igual a zero, então a normal é zero. Agora vem os momentos, né?
Vamos começar aí pelo somatório de torque. O torque, né, que seria o momento nesse caso agora em Z, o somatório de torque que está em Z, tem que ser igual a zero, tá? A referência é girar aí no sentido anti-horário é positivo, né? A gente tem o torque aqui de Z, o TZ, tá? Que aparece ali na seção. E quem mais vai fazer a peça girar em torno de Z? Se a gente avaliar aqui essa força F, ó, em relação ao eixo Z, a gente tem uma distância, que é o meio. Então, se a gente segurar aqui, essa força F vai empurrar e vai fazer com que a peça rotacione em torno do eixo Z. Então, ela vai fazer girar a peça nesse sentido, a força F está desse lado, e vai gerar um momento negativo, que vai ser menos, né? Na verdade, não é um momento, aqui a gente vai considerar como torque, né? Está rotacionando em relação ao eixo axial. Então, vai ser menos F, que é 750, vezes a distância. A distância até chegar ao eixo Z é 0,5, vezes 0,5 metros. Isso é igual a zero. Então, T de Z, a gente vai ter 750 vezes meio, 375, que fica na unidade de Newton, vezes metro. Vamos ter aí o equilíbrio aí em X temos momento fletor, então somatório de momento em X igual a zero, tá? A gente tem aqui o MX, colocou positivo, MX, para rotacionar aqui, fazer o momento em relação a X, a gente teria que ter uma força aqui empurrando, né, a nossa peça aqui no sentido de Y, para fazer ela rotacionar para lá. Como eu só tenho aqui, essa peça vai rotacionar em torno de Y ou vai rotacionar em torno de Z. Em torno de X não tem rotação nenhuma, não tem nenhuma força para rotacionar em torno dela. Então, MX igual a zero. E, por último aí, fazendo o somatório de momentos aí em Y tem que ser igual a zero. A gente tem o MY positivo aqui. E vamos ter o momento causado em Y devido à força F. Ó, se eu pegar essa placa aqui e considerar, essa força vai fazer com que o meu poste rotacione em torno desse eixo, que vai ser um momento negativo. Ó, vai empurrar para lá, vai fazer com que o momento seja para trás em Y. Tá? Então, é um momento de menos a força F, que é 750, vezes a distância até chegar lá na seção. Então, a gente pega aqui a medida que não foi colocada, né? Aqui é no centro de gravidade. Então, daqui a aqui a gente sabe que vai ser metade de 3 ali, 1,5 metro. E até chegar lá na seção é 6 metros. Então, é vezes 7,5 metros. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, vamos ter aí que o momento em Y é igual, fazendo a conta aí, 750 vezes 7,5. A gente vai achar aí que tem que ser 5.625 na unidade de Newton metro. Então, temos aí, após fazer as 6 condições de equilíbrio, todas as forças aí internas resultantes na seção B. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!